eu creio, Pai, que o Senhor está neste lugar, Pai, conosco, Senhor. Hoje o Senhor está em todas as cidades. Podemos ter respeito, no nome de Jesus, agradecendo pela palavra, Senhor, pelo Jesus, pelo Pai de Vaticano. Senhor, quando damos um culto, Senhor, a Ti, não que nós vamos querer receber algo, mas porque estamos dando algo, o melhor de nós para Ti. Seja em louvor, seja em palavra, seja em glória, aleluia, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, estar aqui, Pai, de coração aberto e com vontade, para receber a Tua palavra, Senhor. E entender que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Então, a minha sogra me pergunta se não está bem. Ela pega na cabeça, a parte do pé, se alguma seta, Pai, fala, Pai, que está tentando tirar do foco, que esqueceram, Pai, o costral. Que venha ser repreendido pelo poder que é no Teu santo nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és real. Cremos, Senhor, que o Senhor está na vida de cada um aqui, Senhor. E que a nossa vinda, Pai, neste lugar não foi, Pai, em vão. Mas eu creio, Senhor, na Tua palavra, no poder da Tua palavra, no poder, Senhor, das Tuas mãos, que é onde o Senhor coloca a mão, Senhor, ninguém pode ser tirado. Mas a mão, Pai, que o Senhor tira, Pai. As pessoas falam que às vezes não se for. E eu creio, Pai, na Tua palavra, eu creio, Senhor, que o Senhor está, Pai, com a vida, Pai. Ela vai começar agora o técnico dela, Senhor, de educação. Eu vou terminar o meu técnico de logística, Pai. Ela vai terminar, Pai, o estudo dela e vai conseguir um emprego muito melhor, Pai. Vai ter orgulho, Senhor. E vai mostrar para aquele, Senhor, que o Senhor é Deus, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser colocar ela num lugar mais alto, Senhor, aonde ser braço direito, Pai, ser uma pessoa de confiança numa empresa, Senhor, o Senhor pode fazer isso, porque para ti nada é impossível. Não importa que as pessoas me dizem, Pai, a respeito dela, que ela não vai conseguir, porque ela é assim, que a comida dela é assada. Mas que ela venha entender que o Senhor é o Deus que faz um milagre acontecer, que faz as bocas daqueles que caluniam, daqueles que muitas das vezes colocam para baixo, se calarem. E eu creio, Pai, na vida do meu marido também, Senhor. Que o Senhor está trabalhando de maneira especial, Pai, que o testemunho dele está sendo grande. E que ele venha aprender nesse deserto, Pai, que ele venha, Senhor, falar e glorificar o Teu nome. Que o Senhor esteja com ele, Pai, em todos os momentos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus 16. Gente, para aí. Pô, mas ela fazer o quê? Mais uma questão que vocês estão querendo. E ela vai passar. Ela vai continuar fazendo. 13. Aí eu vou ler, depois você lê 21. Mateus 16. Tre- 16, 13. Mas não é só não, a gente vai ler mais. Vamos lá, vou adiantando aqui. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Solange, por favor. Disse-lhe. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aí continua aí, até o 23. 23? É 21 até o 23. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. 23. O que o Senhor estava falando comigo aqui, de manhã, no meu devocional? Primeiro que sobre Pedro, né, ele falou que edificaria a igreja. Primeiro aqui, que por mais que a gente seja ungido, por mais que a gente seja chamado, e por mais que a gente tente, a gente ainda vai falhar, a gente ainda vai cair, a gente ainda vai errar. E muito mais até, creio eu, né, assim na minha cabeça funciona assim, que pra gente é até pior, porque a gente sabe que tá errando, erra sabendo que tá errando, e sabendo o peso daquilo, e sabendo o Deus que a gente serve. É mais difícil ainda, mas a gente não vai deixar de errar. Assim como a gente pode ser usado por Deus igual Pedro. Pedro foi revelado aqui por Deus. Isso não é algo que é de um conhecimento humano. Isso é algo espiritual. É algo além do que a gente possa imaginar. Ele é revelado a ele que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele Messias que foi prometido já, ó, o cara que estava prometido. Uhum. Quem ia saber disso? Por homem? Não ia saber, só por Deus. E mesmo assim ele ainda foi usado depois, logo depois, por Satanás. Ele fala que para trás de mim, Satanás. Ele não está falando, tipo, Pedro não é Satanás, mas ele foi usado aqui pelo raciocínio dele, de tipo assim, não, Jesus, tá maluco, pô? Cuida da tua vida, filho. Não faz isso não. Isso aí que tu tá falando é mó treta. Não, não é assim. Uhum. Não é assim, não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus morresse, filho. Pra Como gente, sacrifício pra como humanidade. sacrifício. Ele tinha que morrer. Não tinha que morrer, não. Tinha que se dar, né? Mas ele tinha que se sacrificar. Ele tinha que dar a vida dele. Não adiantava. Era a obra de Deus. Só que Satanás o quê? Satanás na mente de Pedro, ele entende que aquilo ali é ruim. Tipo, não, que isso, cara? Tipo, cuida disso aí e sai pra lá. Acho que também até complementa a passagem que eu estava lendo hoje, acho que não sei se é João 5 ou João 6, eu não vou te dar certeza. Mas quando Deus vem, ele fala que quando ele vem, ele não está fazendo a vontade dele. Apesar das coisas do que, tipo assim, que o Pai permite, o que ele permite para as obras, mas, tipo assim, ele não está fazendo em nenhum momento a vontade dele. Ele fala a todo momento que ele está fazendo a vontade do Pai. Uhum. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Por quê? Tem momento que a gente passa que é difícil, que a gente não quer passar, a gente não queria estar, sei lá, às vezes um momento difícil, ou um dia que a gente fica triste, ou lembra de alguma coisa que acontece com a gente, mas tem coisa que é da vontade de Deus. Então a gente tem que. A gente tem que aceitar aquilo. E, e saber que aquilo ali é da vontade de Deus, sabe? E por mais que a gente ache difícil, né? E a gente procura, na verdade, a gente tem que procurar acertar, mas por mais que a gente erre, a gente tem que saber viver sabendo, tendo certeza de que a gente é um filho de Deus, que a gente é um escolhido e que Deus não abandonou a gente, por mais difícil que seja admitir isso, que eu vou te falar. É difícil admitir que a gente serve a um Deus santo e muitas das vezes a gente suja as nossas vestes. Da gente saber que aqui nessa terra a gente nunca vai ser o suficiente. Às vezes fica um pouquinho triste, sabe? Como servo, tipo, pô, meu Senhor, eu não posso dar o que eu queria dar pro Senhor, mas tem que se contentar com isso que eu posso te dar. Que é todo o meu coração, toda a minha alma. Mesmo sabendo que é impuro e algo sujo. Isso, algo sujo. Por mais que. Porque Há um o que mais contraste. ataca mais tipo, em pensamento é uma transpiração. E depois vai pro coração. E Isso. depois do coração é algo que você vai nas atitudes. Então por isso, tipo, quando começou já a pensar, opa, peraí. Porque achei Isaías, que
que fala que os meus pensamentos não serão os meus pensamentos, mas são os teus pensamentos, alguma coisa assim. Já ouvi Eu falar. lembrei de Isaías. O Entendeu? contraste de Isaías o rei morre e ele vai se encontrar com Deus. Ele diz, ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de impuro lábio, de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, é esse contraste. Toda vez que a gente realmente se aproxima de Deus, a gente fica com essa sensação, às vezes até ruim, de tipo, cara, ele é santo, ele é limpo, ele é nice e a gente está na nossa sujeira. E aí, o que eu faço? Desisto? Às vezes dá vontade de desistir mesmo. Tipo, pô, cara, eu não vou chegar à santidade mesmo que ele quer, mas a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. E o fato também de saber que ele amou, né? Ele amou tanto. Eita! Ele amou. Como é que foi? Tá escrito, tipo, Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para morrer para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, assim, eu acho que por mais que às vezes eu fico pensando, tipo, pô, como é que. Por que, tipo assim, quem são os escolhidos? Porque sempre tem isso, né? Porque na verdade. Os chamados e escolhidos. Porque tem essa diferença e fala. Até acho que em Apocalipse também fala também sobre a questão dos escolhidos, tipo, o tempo vai passar mais rápido e tal, e etc. Os escolhidos não. Para não perecer isso. Mas tem também essa diferença, fala, eu não vou saber dizer agora, mas que tem os chamados e tem os escolhidos, que tem uma diferença ali, mas eu ainda não entendi ao certo. E de você se perguntar também se você é escolhido ou é só um chamado, porque falam que muitos serão chamados, lembrei, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos, que é uma diferença muito grande, eu acredito, né? Porque uma coisa é você ser chamado para fazer a obra de Deus, mas aí tipo, é outra coisa você ser escolhido por Deus. Desde o ventre. Exato, então tem essa, eu acredito que tem essa desavença e... Enfim, e você de se perguntar, né? Tipo, se realmente é aquilo dali, de estar certo, de fazer. Eu não sei explicar direito, mas tipo, de você fica esse mesmo pensamento, tipo, pô, será que realmente tá bom isso daqui? Eu tô fazendo, mas tô fazendo certo, vamos dizer assim. Tu fica na dúvida. Mas é sempre desse contraste. É certeza de você saber que você está tendo um encontro com Deus todo dia, quando você se sente sujo e quer se limpar cada vez mais. Cada vez mais você quer se limpar e largar as coisas. E outra também, que foi o que você falou, né? Da questão de deixar para trás. Os discípulos deixaram alguma coisa para trás, cara. É signo. Vem e siga. Seguir é ele para onde? Para longe do que você fazia, filho. Vai ser em outra direção. Então tu vai ter que deixar alguma coisa para trás. E tem coisa que dói. Tem coisa que dói deixar. E tem Mateus ou Lucas, alguma coisa assim. Não vou saber te dizer também, certo? Porque eu acabo lendo, mas eu não anoto. Mas eu lembro depois um pouco sabe, tipo, busca um pouco na memória. Mas tem uma pessoa que eu acho que do qual ele cura, ou alguém vê o milagre dele, alguma coisa assim. Acho que ele cura. E depois ele fala assim, eu vou na minha casa, me despedir, por exemplo, da minha família, e depois eu venho para seguir o Senhor. E ele fala, tipo, todo homem, se eu não me engano, que olhar para trás... Não, ele fala de sepultar os mortos, deixa os mortos sepultarem os mortos. Algo do tipo, aí, tipo, mas todo homem que tiver, por exemplo, tipo, que você tenha algo, na minha linguagem, vou falar na minha linguagem, tá? Como se toda pessoa que tivesse algo para você se despedir ou para poder deixar para trás e pensar naquilo dali antes de, tipo assim, cara, eu vou seguir Jesus, mas peraí, antes de eu seguir de Jesus, deixa eu, por exemplo, tomar só mais um drinkzinho. Dando um exemplo muito chulo. Então deixa eu só dar o último gole. Entendeu? Eu acredito que é mais ou menos isso. Tipo é um ultimato. Não tem essa... negócio de casamento, né? Festa de solteiro, despedida de solteiro. Entendeu? Não tem essa. Não existe isso no Evangelho. Não tem essa, entende? Então, tipo assim, literalmente, mano, é o fato de você, cara, de seguir, segue. Eu deixo. Independente, porque é o fato de saber que aquilo que eu deixei pra trás
não é mais valioso É isso que eu ia do falar, que valor. seguir Você a não Cristo. agrega mais valor Porque aqui. é algo do qual, igual eu acho que estava falando com a Victoria esses dias, se eu não me engano, não lembro direito, mas é algo do qual, tipo assim, é valioso, mas não tem preço. Sim. Então, por exemplo, aquele fone pra mim ali, pô, ele teve um valor, mas ele, comparado a Cristo, ele não é valioso. Sim. Uhum. Mas ele teve um valor, Mas Teve um preço. teve um preço, entendeu? Eu Uhum. paguei um preço para ter ele, mas isso não significa que ele seja valioso, Uhum. entende? Então tem o valor e o valioso, tem essa diferença, valor e o entendeu? preço. Então eu acredito também nessa situação da questão do vem e siga-me, Então. siga-me, tipo, você deixar as coisas para trás, o fato de você literalmente, tipo assim, eu não vou, cara, eu não vou só dar um tchau, cara, Acabou. Jesus, Então, sabe? Aqui, acabou. A palavra de Acabou. Deus fala que o reino do céu é comparado a um tesouro Uhum. inestimável. Um Quem o tesouro. encontra é uma pessoa, vamos supor, sortuda, assim por dizer. É. Não é A sortuda a parábola palavra. a parábola do terreno. Entendeu? Que o homem acha um terreno, aí nele ele acha um tesouro, ele vende tudo, são duas parábolas. Tem essa e tem uma outra de uma pérola. Aí é a mesma coisa, se isso fica batendo na tecla. Vai, vende tudo, tem isso, vende tudo e compra. É vender tudo, ou O seja, que é você vender tudo perdeu o gosto, tudo o perdeu valor. o sentido comparado àquilo ali que o Você cara comprou. achou, aquele terreno, aquela joia preciosa. É justamente o Jesus. Tudo perdeu sentido quando você encontrou ele. Então você vende tudo, ou seja, você abdica de tudo, né? Negue-se a si mesmo, né? O que Que ele tome fala. sua cruz. Você toma a cruz e vamos, segue o baile, porque Jesus, ele é o brabo dos brabos. Mas Ele é melhor pra mim. Eu acredito Tem também nada que esse melhor negue-se que a si isso. mesmo, ele tem várias linhas de raciocínio, né? Você entrou nisso, mas também tem aquela questão de, tipo assim, igual, tudo bem, Instagram e tal, e afins, mas da pessoa pegar e falar assim, ah, galera, ele falando, né, eu sou bissexual, mas sou cristão. E, tipo, muita gente foi em cima e tudo mais, e afins. É uma situação, tipo, meio que entre muitas aspas não tem nada a ver, mas na questão do negue-se a si mesmo, tem aquela questão ali igualada. Por quê? Porque, cara, o fato de, por exemplo, pô, é uma situação... Cara, eu sou alcoólatra. Pronto, eu sou alcoólatra. Aí tá repreendido em nome de Jesus. Aí, beleza. Pô, só que o fato de eu ser alcoólatra, eu sou alcoólatra, mas eu, tipo, eu sou cristão. Ah, como assim? Cara, eu sei que eu tenho um problema com bebida. Se eu tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja e afins, eu fico outra pessoa. Mas é o fato de, tipo assim, eu negar a minha cruz, que é o quê? Eu não vou beber, eu não vou, cara, eu vou me abster daquilo dali. É difícil, mas é um dia pelo outro. Isso tem em muitas das situações. É só hoje, é só por hoje, cara. É só por hoje que eu deixei meu temperamento de lado, é só hoje que eu deixei a minha raiva de lado, é só hoje que eu deixei o meu rancor de lado, é só hoje que eu deixei o meu eu de lado. Porque é justamente isso, o evangelho não é sobre o meu eu. Muito pelo contrário, é sobre Cristo, é sobre Ele, é todo momento é sobre Ele, entendeu? Então é sobre essas questões, cara, não sou nada. Igual quando fala, né, a questão lá de Jesus, tá, uma das passagens lá que agora eu vou me recordar, mas sei que eles estão num monte e explica que muitos dos discípulos, né, acabaram tipo, meio que seguindo o seu caminho, acabaram meio que, vamos dizer assim, né, abandonando Cristo e ficou só os dois. E ele vira para os dois e fala, vocês também, por exemplo, tipo, vocês querem ir para algum outro lugar? Aí Pedro vira para ele e fala, Simão Pedro, né? Eita, pega. Não, é. Simão Pedro, deixa eu te aqui. Simão Pedro fala assim, para onde nós iremos se só tu tens a vida eterna? A palavra de vida eterna. Entendeu? Então eu acho que é sobre essa questão também, entendeu? Tipo, mano, é sobre Cristo, não é sobre. Literalmente é sobre. É o caminho, a verdade. Igual, E a aqui vida. Naamã. Eu sei que o Naamã era leproso, né? Na época, os únicos que conheciam
a doença de Naamã era que não estava em casa. As pessoas da rua não sabiam que Naamã era doente. Entendeu? Então Naamã ele teve que mergulhar 7 vezes para ser curado. Porque ele era muito orgulhoso. Só porque ele era um general de guerra, um oficial, né? Um oficial, ele era muito rico, de muita honra, de muito respeito. Então, para ele, é insalubre ele se banhar num rio sujo. Mas Deus, ele falou para ele se banhar justamente no rio sujo. Ele falou, não, mas tem tantos rios limpos para me banhar. Mas Deus quer que você vá naquele que se banhe 7 vezes. Eu creio que quando ele foi dando primeiro, segundo, o terceiro, eu não sei se ele sentiu algo de imediato. Mas eu sei que o orgulho dele foi saindo. E Naamã tinha um orgulho muito grande por aquilo que ele fazia. E quando ele negou a sua própria vontade, ele negou a própria vontade dele. Ele falou, para eu ser curado eu tenho que negar minha vontade. Minha vontade é eu me banhar num rio limpo. Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. A mesma coisa, se eu... Tipo assim, pô, tanta mangaratiba por aí, o cara quer viver em Amazônia. Exatamente. Exatamente isso. É muita coisa. Tipo assim, quando Deus, o profeta, Deus usa o profeta e fala para Naamã mergulhar, a pessoa que falou da cura para Naamã foi uma serva, uma escrava que ele levou para casa dele. Teve uma guerra lá, pegaram essa menina para servir dentro da casa dele. E ela falou, eu conheço um profeta, o meu Deus que consegue te curar. E eles não duvidaram e foram chamar o rei. Mandou com ele um montão de coisa e falou assim, não, eu quero que você me cure. Ele falou, então, para você se curar, você tem que mergulhar 7 vezes. Naquele rio lá. Naquele rio. Mas voltando aqui um pouco sobre No nosso sentido. não, coisa, né, mas aqui sobre a palavra que o Júlio também falou, relacionado à questão de Pedro, né? Pedro, ele pegou e falou sobre a questão, né, tipo, tu és o Cristo, algo da parte espiritual, e quando ele falou também sobre a questão, tipo, que Jesus fala que ele vai precisar ser, enfim, que ele praticamente dizendo assim com as palavras, né, vai aparecer na questão de ser crucificado, e Pedro fala não e tal, só que não é Pedro, né, é Satanás. Então, na mesma linha ali espiritual, eu acredito também que a gente deve tomar cuidado com as brechas, oportunidades, porque não dizendo, né, não sei o que se foi passado na cabeça de Pedro naquele exato momento, mas é mais sobre a questão de Satanás, porque você vê, cara, ele estava ali a todo momento. Você acha mesmo que ele não estava ali antes quando Pedro foi lá e falou que Jesus era o Cristo? Você acha mesmo que ele não estava ali naquele momento? Mas, entretanto, todavia, ele se manifestou em Pedro naquele momento, entendeu? Então, assim, eu acredito também que é sobre isso, a gente tem que tomar cuidado, porque, cara, a Bíblia mesmo fala, ele está no nosso derredor, se eu não me engano, não é isso? Aos nossos derredores. Então, tipo assim, então nós vamos colocar assim, na barreira espiritual, porque a gente olha pelo material. Então, né, tem aqui, ó, a barreira ao meu redor, beleza, mas ao meu derredor. Então, tipo, ele tá ali a todo momento. Agora a gente tomar cuidado com a oportunidade, com as brechas. Ah, como assim? Cara, é igual aquele desenhozinho da época na época, quando a gente era criança, e tinha um anjinho e tinha o trocinho, né? No ombro, nos ombros. Então, tipo assim, o mal e o bom. Tava aqui no ombro aqui, e é justamente sobre isso. Quem e o que a gente vai dar legalidade, sabe? Porque, foi como eu falei, eu não sei o que foi passado ali enfim, na cabeça, né, vamos dizer assim, de Pedro, mas é sobre as oportunidades que a gente dá e sobre a legalidade que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara, porque a gente fala que não e tal, mas realmente o mundo espiritual existe e eu não falo isso só por ter participado do Candomblé, porque ali sim a gente teve, né, vamos dizer assim, um contato espiritual muito grande, muito, muito grande mesmo, posso dizer assim, porque é
uma situação da qual você olha e fala assim, cara, como é possível? Pô, nada a ver isso daqui. Mas é verdade, quando você vê, você olha a pessoa incorporada, e não tô falando isso pra exaltar e nem pra julgar, tá? Não me entendam mal. Mas eu falo assim, na questão de, cara, você olha ali e vê e fala, caramba, não, isso aqui, mano, isso aqui é impossível, existe. Quando você olha e vê, você fala, tipo, igual, muitas das vezes eu era criança, eu não entendia, e eu chamava minha mãe como minha mãe mesmo, só que como ela estava incorporada, e a fulaninha lá dela lá falava, tipo, não é a sua mãe, né? A Darmanzita, né, como eles falam. Tal fulana, entende? Então, assim, às vezes tem coisas que a gente tem que ver pra crer, tem pessoas que precisa ver pra crer, mas tem coisas da qual eu falo, evita, não queira ver pra crer, porque, cara, igual aqui, a Dacia sabe, não sabe, a Vicky, que eu acho que não sabe, cara, pra você ter noção, eu tava orando, só que eu fui orar de joelhos, mas não de joelho pra cama, de joelho pra... Pode puxar se quiser. Não tem problema, eu sei. E quem estiver assistindo aí, ó, não faça isso em casa. Mas estava orando, e estava orando tipo de boca no pó mesmo. E beleza, a Cecília e a Aurora estavam aqui embaixo, só que tipo assim, pô, dá pra diferenciar a respiração, né, normal até então. Beleza, eu tô orando aqui, orando, um tempão. Até que dado momento, no meio da oração, tipo, eu orando, pedindo a questão da transformação, de Deus me mudar de dentro pra fora, porque só a gente sabe do nosso eu, do nosso interior. Debaixo da cama eu sinto, tipo assim, eu tava assim, eu tava de joelho de lá pra cá, meu pé tava pro lado de lá, a cabeça pro lado de cá, então esse braço aqui tava pra cá, pra cama aqui. Aí daqui a pouco eu sinto um troço, primeiro eu senti a parte boa, né, a presença boa, que, aquela coisa, pô, te senti aliviada, e foi onde eu falei, cara, né, Jesus é um anjo, mas eu acredito que, né, tá aqui de boa. E não demorou muito, eu senti uma presença muito ruim, muito pesada, instalada no local aqui no quarto. E eu sinto meu braço todo arrepiar, começa a ficar toda arrepiada, um bagulho quente, só que vindo debaixo da cama, que era notório. E eu ouvi assim, não era respiração tipo de Cecília de Aurora. Era assim, só que continuamente, sabe? Tipo, era um bagulho que tava, tipo, respirando assim mesmo, dessa mesma forma, tipo, só que mais devagar. Cara, nem consegui terminar de orar direito. Fui tentar falar em voz alta porque o fato de estar no pensamento, eu não estava conseguindo prestar atenção ali nas duas coisas ao mesmo tempo, que é um medo que baixa, querendo ou não. Porque por mais que você fale assim, ai, nada a ver, pode vir e tal. Mano, ninguém que fala assim, mano, vi um chifrudo na minha frente, fiquei de boaça, fumei um charuto do lado dele. Só se for o servente dele. Mas, cara, não tem como você ficar de boa com aquilo dali. Porque é uma presença ruim. Quando você, eu não sei nem o que se passa na cabeça de um servo de Autoridade. né, enfim. Porque, cara, é um bagulho que te dá medo. E eu não vi, eu só vi em sonho. Eu só vi uma vez em sonho, que foi aquele tal sonho que eu falei pra você, que foi uma batalha espiritual muito grande. Mas aqui eu não cheguei a ver. Eu só senti a respiração dele no meu braço e ouvi a respiração dele. Ah, nada a ver, era a Aurora que talvez não era. Porque o fato de você literalmente escutar assim, isso aqui é a respiração de um gato que tá passando mal, meu amigo, ela pode estar quase morrendo, tá repreendido em nome de Jesus, mas ela não vai respirar assim. Aí eu terminei aqui e saí correndo no pedaço, bati a porta. Aí o que eu fiz? Levantou a cama. Falei, eu ouvi debaixo da cama, pois bem, vamos virar. Virei a cama, sacudi, tirei os gatos, abri, olhei, agora vamos orar, não tá movendo aí. E foi. Eu oramos, todo mundo foi dormir. Mas Então, tipo assim, foi de noite, antes de dormir.